Existem coisas que você só percebe quando já está tarde demais, quando o cansaço já virou parte da sua rotina, quando o esforço deixou de ser reciprocidade e virou apenas mais um item na lista interminável do que você faz sozinho. Eu vivi isso. Vivi um relacionamento onde só uma pessoa tentava e essa pessoa era eu? E não estou falando de momentos isolados, daqueles períodos difíceis que todo casal atravessa. Estou falando de uma dinâmica completa, de uma estrutura inteira construída sobre os meus ombros, enquanto a outra pessoa apenas habitava o espaço que eu criava. No começo, você nem percebe. Você está apaixonado, vulnerável, disposto. Você acha bonito ser quem cuida, quem lembra, quem planeja. Você manda mensagem de bom dia. Você pergunta como foi o dia. Você sugere o programa do fim de semana. Você resolve o conflito antes que ele exploda. Você pede desculpas primeiro, mesmo quando a culpa não é sua, porque prefere a paz ao orgulho. E tudo isso parece amor, parece entrega. Parece o que você deveria estar fazendo, porque afinal, relacionamento dá trabalho, certo? Todo mundo fala isso, mas ninguém te avisa que existe diferença entre trabalho compartilhado e trabalho solitário. Aos poucos você começa a notar os sinais, a ausência de iniciativa, a falta de curiosidade genuína sobre você. Você percebe que é sempre você quem pergunta, quem se interessa, quem quer saber mais. A outra pessoa responde, claro, mas nunca busca. Nunca liga sem motivo, nunca manda aquela mensagem que diz estava pensando em você, nunca surpreende, nunca prop. E quando você menciona isso de forma sutil no início, há sempre uma justificativa pronta: estresse no trabalho, cansaço, personalidade reservada, e você acredita porque quer acreditar, porque precisa que aquilo faça sentido, porque a alternativa é admitir que está sozinho dentro de uma relação a dois. Então você compensa. Voca faz mês você tenta ser compreensivo, paciente, generoso. Voca dá pouco, mas também preenche os vazios que o outro deixa. Você cria a conexão que deveria ser mútua. Você sustenta a intimidade, a conversa, o afeto, a presença, e quanto mais você faz, mais natural aquilo se torna, até que vira o padrão. A outra pessoa se acostuma a receber sem dar, a ser amada sem precisar amar da mesma forma, a existir no conforto da sua dedicação sem nunca retribuir na mesma moeda. E você vai se esvaziando por dentro, vai perdendo pedaços de si mesmo toda vez que escolhe o outro em detrimento de você. Porque é isso que acontece quando você é o único que tenta. Você deixa de existir como prioridade até para você mesmo. Suas necessidades ficam em segundo plano. Seus desejos se tornam negociáveis. Sua dor vira inconveniente. Você começa a se desculpar por querer atenção, por precisar de afeto, por esperar reciprocidade. Você sente que está pedindo demais, quando na verdade está apenas pedindo o básico. E o pior é que você sabe disso. No fundo, você sempre soube, mas tinha medo de encarar a verdade, porque a verdade dói mais do que a negação. Tem uma hora que você percebe que está fazendo malabarismo emocional para manter algo que a outra pessoa nem liga se cair. Você é quem lembra os aniversários, quem marca os encontros, quem resolve os problemas práticos, quem carrega o peso das decisões, quem acorda no meio da noite pensando em como melhorar as coisas, e a pessoa do seu lado dorme tranquila, porque para ela está tudo bem. Ela não sente falta de nada, porque você preenche todas as lacunas antes mesmo
mesmo que elas apareçam. Você criou um sistema tão eficiente que ela nem precisa se mexer. E você se tornou refém da própria dedicação. Existe uma solidão específica que só quem viveu entende. A solidão de estar acompanhado, de dividir a cama, a casa, a vida, mas não dividir o peso. De ter alguém ao lado que está ausente nos momentos que importam, que não te enxerga de verdade, que não se interessa pelas suas camadas mais profundas, que ama a versão de você que é conveniente, que não reclama, que não exige, que não incomoda. E você vai se moldando a isso, vai se tornando menor, mais silencioso, mais condescendente, até que um dia olha no espelho e não se reconhece mais. Eu me lembro de ter crises de choro sozinho, tentando entender o que estava errado comigo. Por que eu não era suficiente para despertar o interesse genuíno de alguém que dizia me amar? Por que meu esforço não gerava reciprocidade? Achava que se eu fosse melhor, mais interessante, mais paciente, mais compreensivo, talvez as coisas mudassem. Mas não mudavam, porque o problema nunca foi comigo. O problema era estar com alguém que tinha escolhido a zona de conforto, em vez da conexão real. E sabe o que é mais cruel? É que ninguém de fora percebe. Para o mundo, vocês são um casal normal. Talvez até admirável, porque você faz parecer fácil. Você é tão bom em compensar, em sustentar, em fingir que está tudo bem, que ninguém imagina o vazio que você carrega. As pessoas veem o sorriso, os posts, os momentos cuidadosamente selecionados, não veem as noites em claro, as conversas que você tem sozinho dentro da sua cabeça. Às vezes que você quis ir embora, mas ficou porque tinha medo de perder até aquele pouco que recebia. Chega um momento em que você precisa escolher entre continuar se sacrificando ou começar a se respeitar. E essa escolha deveria ser óbvia, mas não é. Porque quando você passou tanto tempo investindo em alguém, quando você construiu uma vida inteira ao redor dessa pessoa, largar parece um desperdício, parece fracasso. Parece que você não tentou o suficiente. Mesmo sabendo que tentou mais do que deveria, existe uma culpa enorme em desistir de quem você ama, mesmo quando essa pessoa desistiu de você faz tempo. Mas tem uma hora que você entende que amor não é só sentimento. Amor é ação. É presença, é esforço mútuo, é querer ver o outro feliz tanto quanto você quer ser feliz. E quando só um lado está fazendo isso, não é amor equilibrado, é dependência emocional disfarçada de relacionamento. É você se agarrando à ideia do que aquilo poderia ser, em vez de aceitar o que realmente é. Eu aprendi isso da forma mais dolorosa. Aprendi que você pode amar alguém profundamente e ainda assim precisar ir embora. Que você pode ter dado tudo de si e ainda não ser correspondido. Que algumas pessoas simplesmente não estão preparadas para o tipo de amor que você oferece, e isso não diminui o valor do que você tem para dar. Só significa que está sendo desperdiçado no lugar errado, com a pessoa errada. Quando finalmente tomei a decisão de sair, não foi por raiva, não foi por ressentimento, embora isso também existisse. Foi por exaustão, foi porque eu não tinha mais nada para dar sem me anular completamente. Foi porque percebi que estava trocando minha dignidade por migalhas de afeto. Foi porque entendi que mereço alguém que me escolha
com a mesma intensidade que eu escolho, que tente tanto quanto eu tento, que me veja como prioridade e não como opção disponível, e sair destruído. Não vou romantizar isso. Sair de um relacionamento onde você foi o único que tentou é devastador, porque você sai questionando tudo. Questionando seu valor, questionando se o amor que você oferece é demais, é inadequado, é sufocante. Você sai se sentindo culpado por não ter aguentado mais, como se o problema fosse sua falta de resistência e não o fato de estar carregando um peso que nunca foi só seu para carregar. Levei tempo para entender que não fui fraco por sair. Fui, porque é preciso muita coragem para admitir que aquilo que você construiu sozinho não pode continuar em pé. É preciso muita coragem para escolher a incerteza da solidão em vez da falsa segurança de uma companhia vazia. É preciso muita coragem para dizer não, para recusar a mediocridade, para exigir mais de alguém ou simplesmente ir embora quando esse mais nunca vem. Hoje, olhando para trás, vejo com clareza o que não via na época. Vejo que passei anos tentando fazer alguém me valorizar, quando deveria estar valorizando a mim mesmo. Vejo que aceitei menos do que merecia, porque tinha medo de ficar sem nada. Vejo que confundi persistência com amor próprio, quando na verdade estava apenas insistindo no meu próprio sofrimento. E se você está vivendo isso agora, se você é a única pessoa tentando no seu relacionamento, eu preciso te dizer algumas coisas. Primeiro, não é sua culpa. Você não é insuficiente, intenso demais, carente demais, exigente demais. Você está apenas com alguém que não está disposto a encontrar você no meio do caminho. Segundo, seu esforço tem valor, mas ele precisa ser direcionado para quem também está disposto a se esforçar por você. E terceiro, você não vai morrer de solidão se sair. Você talvez descubra, como eu descobri, que a pior solidão é aquela que você sente ao lado de quem deveria te fazer se sentir completo. Não existe tempo certo para tomar essa decisão. Não existe momento perfeito para ir embora. Mas existe um limite para quanto tempo você consegue sustentar sozinho algo que deveria ser construído a dois. E quando você chega nesse limite, quando você percebe que está se perdendo no processo de tentar salvar outra pessoa, é hora de escolher você. Não por egoísmo, por sobrevivência, por respeito à pessoa que você é e ao amor que você tem para oferecer. Pork no fim. Você merece alguém que não precise ser convencido a te amar. Alguém que não precisa ser lembrado de que você existe. Alguém que te escolha todos os dias, não porque você está sempre disponível, mas porque essa pessoa genuinamente quer você na vida dela. E enquanto você não encontra isso, é melhor estar sozinho e inteiro do que acompanhado e partido. O que ninguém te conta sobre esse tipo de relacionamento é como ele muda você por dentro, de maneiras que você só descobre depois. Você desenvolve padrões de comportamento que carrega mesmo quando já saiu. Fica hipervigilante com sinais de desinteresse. Fica ansioso quando alguém demora para responder. Fica inseguro quando não recebe validação constante. Porque você foi treinado, condicionado durante tanto tempo a mendigar atenção, a implorar por migalhas, que esqueceu como é ser naturalmente desejado. Esqueceu que existem pessoas que ligam sem você pedir,
que planejam surpresas, que demonstram afeto de forma espontânea, sem que você precise extrair isso delas como quem tira água de pedra. Eu passei meses depois do término com essa sensação estranha de que precisava fazer alguma coisa. Acordava e sentia que tinha uma tarefa pendente, uma responsabilidade que estava esquecendo. E então me lembrava, não tinha mais ninguém para cuidar além de mim, não tinha mais que decifrar humores, antecipar necessidades, gerenciar emoções alheias, e isso que deveria ser libertador era assustador, porque eu tinha me tornado tão bom em ser o que o outro precisava que esqueci completamente quem eu era, quando ninguém estava precisando de mim. Você perde sua identidade aos poucos nesse tipo de dinâmica, não de forma dramática, não com um evento marcante que você possa apontar e dizer, foi aqui que eu me perdi. É gradual. Isso, você vai abrindo mão das suas vontades, dos seus gostos, das suas opiniões, até que um dia percebe que não sabe mais o que quer. Não sabe mais o que gosta, não sabe mais quem você é sem a função de sustentar outra pessoa. Vira uma extensão, um apoio, um facilitador, mas deixa de ser um indivíduo completo. E o mais perverso é que esse apagamento acontece com seu consentimento. Ninguém te obriga explicitamente. Não existe um momento em que a outra pessoa diz, agora você vai deixar de ser você e vai viver só para mim. Não, é você quem escolhe repetidas vezes colocar o outro na frente. É você quem abre mão. É você quem se adapta, se molda, se diminui. E você faz isso por amor ou pelo que você acredita ser amor, sem perceber que está se traindo a cada decisão. Tem uma frase que me marcou profundamente quando estava no meio daquilo tudo. Alguém me disse, você está tentando fazer alguém te escolher, mas esqueceu de se escolher primeiro. Na época, aquilo me irritou, por essa simplista. Parecia que a pessoa não entendia a complexidade do que eu estava vivendo. Mas era exatamente o oposto. Era a verdade mais nua e crua que eu poderia ouvir. Eu estava tão focado em provar meu valor para alguém que não me valorizava, que esqueci de me valorizar sozinho. Estava tão obcecado em ser amado que parei de me amar. E quando você não se ama, quando você não se respeita, você aceita qualquer coisa. Aceita o silêncio onde deveria haver diálogo. Aceita a frieza onde deveria haver calor. Aceita a ausência onde deveria haver presença. Você justifica, racionaliza, encontra explicações para o inaceitável, porque a alternativa é admitir que está em um lugar que te machuca. E admitir isso significa ter que fazer algo a respeito. Sabe o que me manteve preso por tanto tempo? Não foi só o amor, foi o medo. Medo de recomeçar, medo de estar sozinho, medo de não encontrar ninguém melhor, medo de descobrir que o problema era eu, mas principalmente medo de que todo aquele esforço, todo aquele tempo investido, toda aquela dor suportada fossem em vão, porque se eu saísse, significaria que tudo aquilo não valeu a pena. E nosso cérebro odeia desperdício. Odeia admitir que investimos anos em algo que não tinha retorno. Os economistas chamam isso de falácia, do custo afundado. Você continua investindo em algo ruim porque já investiu tanto que sair, parece perda maior do que ficar. Mas a verdade é que cada dia que você fica é mais um dia perdido. É mais um dia em que você poderia estar encontrando algo real, algo recíproco, algo que te fizesse sentir vivo em vez de apenas sobrevivente. E quando eu finalmente entendi isso, quando finalmente aceitei que os anos que eu tinha passado ali já estavam perdidos de qualquer forma,
Foi mais fácil soltar, mas soltar não significa esquecer. Não significa que a dor desaparece da noite para o dia. Significa que você para de alimentar aquilo que te consome. Significa que você para de revirar as conversas mentalmente procurando onde errou. Significa que você para de se perguntar se podia ter feito diferente. Porque a resposta é sempre não. Você não podia ter feito diferente. Você fez o máximo que conseguia com o conhecimento que tinha na época. E isso precisa ser suficiente para você se perdoar. Perdoar a si mesmo é talvez a parte mais difícil de sair de um relacionamento assim. Porque você carrega tanta culpa, culpa por ter ficado, culpa por ter saído, culpa por não ter sido forte o suficiente para mudar a situação, culpa por ter permitido que aquilo durasse tanto, e essa culpa é tóxica, ela te corrói, ela te impede de seguir em frente de verdade. Você precisa entender que fez o melhor que podia, que amar alguém, mesmo que de forma errada, mesmo que de forma autodestrutiva, não te faz culpado, te faz humano. Hoje eu sei que aquele relacionamento me ensinou coisas que eu não aprenderia de outra forma. Me ensinou sobre limites, sobre o quanto eu consigo suportar antes de quebrar. Me ensinou sobre reciprocidade, sobre a importância de ter alguém que caminha ao meu lado em vez de alguém que eu carrego nas costas. Me ensinou sobre vulnerabilidade, sobre como abrir meu coração pode ser perigoso quando você abre para a pessoa errada. E me ensinou, principalmente, que eu sou mais forte do que imaginava, porque sobrevivi a algo que achei que me destruiria. Você também vai sobreviver. Se está lendo isso agora, se está se reconhecendo em cada palavra, se está sentindo aquele aperto no peito que vem quando alguém nomeia exatamente o que você está vivendo, saiba que você vai sobreviver. Vai doer. Vai ser difícil. Vai ter dias em que você vai querer voltar só para não sentir o vazio, mas o vazio passa. E o que fica é você, mais consciente, mais forte, mais preparado para reconhecer quando está dando demais para quem oferece de menos. Não existe vergonha nenhuma em ter tentado. Não existe vergonha nenhuma em ter amado com intensidade. O problema nunca foi a sua capacidade de amar, foi a incapacidade da outra pessoa de corresponder. E isso não diz nada sobre você. Diz tudo sobre ela. Algumas pessoas simplesmente não estão prontas, não estão disponíveis emocionalmente, não têm maturidade afetiva e você não pode mudar isso. Não importa o quanto você tente, o quanto você dê, o quanto você se esforce, você não pode fazer alguém crescer quando essa pessoa escolhe permanecer pequena. O que você pode fazer é escolher melhor da próxima vez. Pode observar os sinais desde o começo. Pode perceber se o interesse é mútuo, se o esforço é compartilhado, se a pessoa demonstra genuína vontade de te conhecer. E quando perceber que não, quando perceber que está fazendo aquele movimento antigo de compensado fez Hermes e de ser tudo que o outro não está sendo, você pode parar, pode respirar fundo e dizer não, não de novo. Pode escolher sua paz em vez da ilusão de conexão. E um dia, quando menos esperar, você vai encontrar alguém que te faz perceber porque nunca deu certo com ninguém antes.
Alguém que te mostra como é fácil quando duas pessoas querem de verdade. Alguém que te liga porque estava com saudade, que pergunta como você está e realmente escuta a resposta, que se lembra dos detalhes, que se esforça, não porque você pediu, mas porque quer te fazer feliz. E você vai olhar para trás e agradecer por ter saído. Vai agradecer por ter escolhido você. Vai agradecer por não ter se conformado com menos do que merecia.